Olá, meus queridos do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, será de matemática e será de correção do simulado de revisão de conteúdos que nós fizemos na aula passada. Ok? Vocês lembram, né? Nós fizemos um simulado onde nós praticamos questões de assuntos que nós já tínhamos estudados no primeiro semestre, né? Conteúdos estudados no primeiro semestre, para que a gente pudesse revisar, relembrar. Revisão é isso, relembrar os conteúdos estudados para que a gente possa iniciar novos conteúdos. Nós estamos começando o semestre agora, o segundo, e precisamos dar continuidade aos nossos assuntos. Mas antes de dar continuidade, o professor Júnior quer que vocês relembrem aqueles assuntos que a gente já estudou, porque alguns assuntos vai puxando o outro, tá bom? Então, vocês fizeram o simulado de algumas questões, tá certo? E agora nós vamos corrigir. E é super importante, meus queridos, que vocês estejam com a folhinha que você imprimiu na mão para corrigir ou com as questões que você escreveu no seu caderno. Não pode corrigir sem estar com ele em mãos. Pega a caneta, aliás, pega o lápis, pega o simulado que você ou imprimiu ou que você copiou e vamos corrigir questão por questão, da primeira à última, que é para meus queridos saber o que foi que vocês erraram, o que foi que vocês acertaram, aonde qual é o assunto que você precisa melhorar, precisa estudar mais, porque você errou. Então, precisa que você se concentre, que você preste atenção na explicação para você corrigir direitinho, tá certo, o seu simulado. Vamos lá, vamos começar? Começando pela primeira questão, que é do descritor 1, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. A primeira questão dizia o seguinte: um padeiro fez somente hoje 2.645 pães para vender em sua padaria. Neste número, o algarismo 6 ocupa a ordem da... Olha só, gente. Ele está dizendo aqui, né, que o padeiro fez 2.645 pães e quer saber o seguinte: nesse número aqui, 2.645, o número 6, ó, 2.645, né? O número 6 ocupa que ordem? Eu peguei o número 2.645 e pus dentro de um quadro de ordens. Quadro de ordens por quê? Porque eu tenho aqui a ordem da unidade de milhar, da centena, da dezena e da unidade. Eu escrevi 2.645. Ele quer saber só qual é a ordem que ocupa o número 6. Está aqui o número 6, gente, olha. O número 6 está na ordem da centena. Aonde tem esse Czinho aqui quer dizer centena. Então pronto, professor, já tem a resposta. O número 6 está na ordem das centenas simples, certo? Vamos agora à segunda questão do mesmo descritor. Qual a decomposição correta para o número 32.591? 32.591, eu quero saber qual é a decomposição correta deste número, certo? Decomposição. Então, eu vou escrever esse número também num quadro de ordens. De novo, quadro de ordens. Só que agora ele tem dezena de milhar, unidade de milhar, centena de milhar, centena, dezena e unidade, certo? Quadro de ordens, 32.591 está o número representado neste quadro de ordens. Bora lá. Agora, gente, decompor o número é dizer quanto cada númerozinho desse aqui vale. Quanto vale o 3, quanto vale o 2, quanto vale o 5, quanto vale o 9, quanto vale o 1. Olha, como é que eu faço? Eu baixo o número 3, que está na ordem da dezena de milhar, né? 3 dezenas de milhar. E se meus queridos se lembrar que o professor Júnior já explicou que uma dezena de milhar é 10.000, você vai saber que 3 dezenas de milhar é 30.000, né? Se você se lembrar, né? Mas vamos supor que meus queridos estejam esquecidos e não se lembrem. Eu vou completar as outras ordens depois da dezena de milhar com zero, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Então eu vou completar com 4 zero. Deu os mesmos 30.000. Não é verdade? Então, 3 dezenas de milhar vale 30.000.
Vamos agora para o número 2, que está na ordem da unidade de milhar. Aí vocês vão se lembrar que o professor Júnior já explicou que uma unidade de milhar aqui é 1000. Se uma é 1000, duas é 2000. Mas se eu não me lembrar, eu completo as 3 ordens que tem depois da unidade de milhar, centena, dezena, unidade, eu completo com 3 zeros, que deu o mesmo 2000. Vou fazer a mesma coisa com o número que está na centena, que é o número 5. Baixo ele, e eu sei que uma centena vale 100, 5 centenas vale 500. Se eu não souber, eu completo com 0. Depois da centena tem mais a dezena e a unidade, então eu completo com 2 zeros. E o número 5 vale 500. Agora eu vou baixar o número da dezena, certo? 9 dezenas, né? E vou saber que uma dezena é 10, se uma é 10, 9 é 90. Se eu não souber, eu completo com o número que tem depois da dezena. Só tem a unidade, então só é um 0. Vale 90. E por fim, eu vou baixar o número que está na unidade, que é o número 1. E eu sei que uma unidade é uma unidade mesmo. Depois da unidade não tem mais nenhuma ordem, então eu não completo com 0 aqui. O número da unidade eu não completo com 0. E eu agora tenho a decomposição do número 32.591. É 30.000, 2.591. É só escrever direitinho esse número que você acha a opção correta. Vou escrever ele aqui, separando os números com o sinalzinho de mais. 30.000, mais 2.000, mais 500, mais 90, mais 1. Aonde é que eu encontro essa opção? Na letra... Desculpa, o professor aqui errou. Não é na letra B, é na letra C, tá, gente? É 30.000. Aqui tem um errinho. Não esqueça, não é C. Aliás, não é B, é C. Tá certo? Segunda questão é na letra C de casa. Entendido? Aqui está marcado B, mas é C. Por favor, aqui foi um erro do professor, tá certo? É a letra C. O correto é a letra C. Repito. Tá bom? Que tem essa decomposição aqui, tá? Vamos para frente? Próxima questão agora, gente, é descritor 2, que é fazer continha de mais ou de menos. Aí eu tenho aqui a terceira questão, que diz o seguinte. Veja a conta abaixo. 11.372 mais 9.275. Qual o resultado dessa operação? Gente, continha de mais, né? Eu já expliquei. Qualquer continha, você tem que armar uma conta. Não se resolve uma conta sem armar, tá bom? Ah, professor, mas eu posso resolver com a calculadora, com o celular. Pode, mas enquanto você não aprender a fazer a conta na ponta do lápis, você não vai usar a calculadora, não vai usar celular e nem vai deixar que ninguém te dê o resultado. Tá bom? Você tem que aprender por você mesmo. Depois que você aprender, você pode usar o celular, pode usar a calculadora, mas enquanto não aprender, você tem que aprender a fazer sozinho. Então a primeira coisa aqui é armar a conta. Olha, armar a conta é botar um número em cima do outro. 11.372 mais 9.275. Beleza. Agora aqui eu tenho uma observação a fazer com relação a essa questão aqui, a terceira questão. A terceira questão, se eu não me engano, somente 2 ou foi só um aluno, se não me engano, que acertou. Somente. Mas sabe por que foi que erraram? A maioria da turma, das 2 turmas erraram. Sabe por que foi? Porque não prestam atenção. Foi um descuido, uma falta de atenção. E eu não vou dizer agora o que foi, não. Vou dizer só quando eu achar o resultado. Bora achar o resultado. Eu vou dizer por que foi que a maioria grande errou essa questão aqui. Já eu digo. Aguardem. Bora lá, vamos resolver. Conta de mais se resolve juntando os números. Se é de mais, tanto faz eu dizer 2 mais 5 como 5 mais 2, o resultado vai ser o mesmo. Olha só, 2 mais 5 é 7. 7 mais 7 são 14, eu escrevo 4, levo 1, certo? Não posso esquecer deste 1. Quando eu for somar agora, eu vou somar com ele. Ó. 1 mais 3 é 4. 4 mais 2 são 6. Certo? 1 mais 9 é 10. Eu escrevo 0 e levo 1. 1 mais 1 é 2. E o resultado é 20.647. Letra B de bola. Sabe onde foi que vocês erraram aqui, turma? Vocês erraram aqui na letra C, ó. Marcaram a letra C. Sabe por quê? A letra C está escrito o contrário. Em vez de 47,
Está escrito 74. Ó, o 7 trocou de lugar com 4. É ou não é falta de atenção? Não prestar atenção. Nem olha o que é que está marcando. Gente, e quando é só uma pessoa, tudo bem. Mas a maioria da turma não prestar atenção nisso. Só um ou foi 2 alunos. No máximo foi 2 alunos que acertou essa questão aqui. E foi por puro descuido. A continha talvez até tivesse certa. Mas na hora de marcar, marcou errado. Não é verdade? Então preste atenção para não acontecer mais isso na próxima vez. Se fosse uma prova, já ia perder esse ponto aqui, né? Vamos para frente. Mesmo descritor, questão de número 4. Observe a subtração abaixo, só que agora é uma subtração. 9.945 menos 7.054. O resultado dessa subtração é... Vamos armar a conta. Do mesmo jeito que eu armei a de mais, eu armo a de menos. 9.945 menos 7.054. Só que agora é menos, o sinal é menos. E quando é uma conta de menos, eu não posso dizer que tanto faz eu começar de cima para baixo, como de baixo para cima. Não, negativo. O tanto faz é só na conta de mais. Na conta de menos, é regra, é obrigação. Começar de cima para baixo. 5 menos 4, 4 menos 5, 9 menos 0, 9 menos 7. Sempre de cima para baixo. Por quê? Porque é do número maior, que é o de cima, que eu tiro o número menor, que é o de baixo. Então, por isso que tem que ser de cima para baixo. Ok? Bora lá. 5 menos 4, ou seja, 5 tira 4, sobra 1. E 4 menos 5, professor? Você disse que tem que ser de cima para baixo, mas eu não posso ter 4 pães e comer 5. Pode? Pode não. Ah, professor, mas eu posso dizer 5 menos 4, mas o 5 está embaixo. E como eu disse, é regra. Nunca você pode fazer de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pedir emprestado o número vizinho. O número vizinho é o número 9. Eu peço 1 do 9 para cá para o 4 agora vira 14. 14 agora dá para tirar 5. Mas eu não posso me esquecer, e como eu tirei 1 do 9 para cá, o 9 não é mais 9, ele agora é um número a menos, ele é 8, né? Eu tenho que fazer isso aqui porque senão eu posso esquecer, e se eu esquecer eu erro minha conta. Agora sim, 14 menos 5 sobra 9. 8 menos 0 é 8, eu tenho 8, não tiro nada, eu continuo com 8. 9 menos 7 é 2. E o resultado dessa subtração é 2.891, letra A. Vamos agora para a próxima questão, que é o descritor 3, calcular o resultado de multiplicação ou divisão. Questão de número 5. Veja a conta abaixo. 4.409 vezes 3. Agora é multiplicar, tá? Qual é o resultado dessa operação? Se arma do mesmo jeito das outras. 4.409 vezes 3. Lembrando que o 3 multiplica o 9, o 0 e os 2 4, né? Mas aqui, sempre eu uso o auxílio da tabuada de Pitágoras. Mas um dia eu vou deixar de usar ela, tá? Um dia vocês vão ter que fazer sem olhar para a tabuada de Pitágoras. Então, bora lá. Vamos precisar da tabuada de Pitágoras do 3, que é por conta eu estou multiplicando. 3 vezes 9, ó. 3 vezes 9, 27. Eu escrevo 7 e levo 2. 3 vezes 0 nem tem aqui na tabuada, porque 3 vezes nada é nada. Qualquer número multiplicado por 0 é nada. 3 vezes nada é nada, então eu só baixo o 2 que eu levei. Que no soma, né? 0 mais 2 é 2. 3 vezes 4, ó. 3 vezes 4 é o 12. Eu escrevo o 2 e levo 1 para cima do outro 4. De novo, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12 de novo. 12 mais 1 que eu levei vai dar 13. 13.227, letra D de dado. Prosseguindo, mesmo descritor. Questão de número 6. Veja a conta abaixo. 5.144 dividido para 8. Qual é o resultado dessa operação? Gente, agora é uma conta de divisão. E, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Na conta de divisão, ela é diferente de todas as outras. Se arma de maneira diferente, se resolve de maneira diferente. Mas ainda tem aluno no 5º ano que teima em armar uma conta de divisão do mesmo jeito da conta de multiplicar. Gente, eu nem corrijo, porque está errado. Você já começou errado, começou armando errado, não pode dar certo, né? Então, bora lá. Vamos armar. 5.144 dividido para 8. Olha como é que é a arma diferente. Nas outras continhas, eu sempre resolvo de trás para frente. Ó, o 4, depois o 4, depois o 1, depois o 5. Negativo. Na divisão é de frente para trás mesmo. 5, depois o 1, depois o 4, depois o 4.
Eu digo 5 dividido para 8. Dá para dividir para 8? Quando é que dá? Quando esse número aqui que eu estou querendo dividir é igual ou maior que esse. 5 é menor que 8, então não é igual nem é maior, então não dá para dividir. Como é que eu tenho 5 bombons e vou dar para 8 pessoas? Não pode, eu só posso dar no máximo para 5, né? Então, quando não dá, eu junto. Eu vou botar o 51. Como eu estou dividindo para 8, eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 8, tá, turma? 51. Agora dá para dividir para 8, porque 51 é maior que 8. Aí, 51 dividido para 8, eu vou fazer a seguinte pergunta na tabuada de Pitágoras. Na coluna do 8, que eu peguei só a do 8 porque eu só estou precisando dela. Tem 51? Opa, 48, aí pulou para 56. Quer dizer que o 51 está entre o 48 e o 56. Eu não posso usar o 56 porque passa de 51, então eu vou usar o 48, que é antes. Sempre eu uso o número antes. Nunca o número que passa. Nem que falte só um, mas tem que ser o antes. Quem deu 48 foi o número 6. Vai caber o 6 aqui, que eu vou multiplicar por 8. Eu já sei que 6 vezes 8 deu 48. Eu faço uma subtração do número que eu estava dividindo. Porque o resto é o que vai sobrar, porque não está exato, tá? 51 menos 48, eu posso fazer uma conta direta ou eu posso fazer a continha mesmo normal. 1 menos 8 não dá. Eu peço 1 emprestado ao 5. O meu 1 vira 11 e o meu 5 agora é 4. 11 menos 8 é 3. 4 menos 4 é 0. 51 menos 48 é 3. Sobrou 3. 3 dá para dividir para 8? Dá não. 3 é menor que 8. Mas eu vou baixar esse primeiro 4 aqui, ó. Virou 34. Agora 34 dá para dividir para 8. 34 dividido para 8. Na coluna do 8 tem 34? Opa, 32 pulou para 40. Quer dizer que o 34 está aqui, ó, entre o 32 e o 40. Né? Eu não posso usar o 5, que dá 40, eu vou usar o 4, que dá 32. Eu escrevo 4 no resultado e multiplico. 4 vezes 8 deu 32. Eu escrevo aqui, embaixo do número que eu estava dividindo, que era o 34, e vou subtrair para ver o resto, porque também não deu exata. 34 menos 32 eu posso fazer direto? Posso, é 2, né? Mas eu posso dizer 4 menos 2 é 2, 3 menos 3 é 0. Sobrou 2. 2 também não dá para dividir para 8, que é bem menor. Mas ainda tem um 4 para baixar. Eu vou baixar ele aqui e vai virar 24. Agora dá, 24 dividido para 8. Na coluna do 8 tem 24? Tem. Exatamente. Se tem exatamente, pronto, morreu aqui, é exata. Eu vou usar o número 3, porque dá 3, ó. 24 dividido para 8 dá 3, certo? 3 vezes 8 deu 24. 24 menos 24 é uma conta exata. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Terminou aqui, não tem mais nada para baixar. E o resultado é 643, letra B de bola. É isso? Vamos agora ao descritor de número 4, que é resolver problemas. É as mesmas continhas? É, mas agora é em forma de problema. Nos que a gente viu até agora, já vinha a continha só para você armar. Agora você precisa ler e interpretar para poder armar a continha. Tá bom? Bora lá. Agora tem que ter mais atenção. Aqueles alunos que têm preguiça de ler, erram essas questões aqui. 7ª questão. No estacionamento de uma fábrica de veículos existem carros e caminhões. O número total de carros é 2.130. Total de carros. E o número total de caminhões é 1.094 a menos que o de carro. Quantos caminhões existem no estacionamento dessa fábrica? Olha, ele está dizendo que no estacionamento tem 2.130 carros, é o número total de carro. Mas o de caminhão, ele não dá o número total, ele diz que são 1.094 a menos que o de carros. 1.094 a menos que o de carro é o número de caminhões. Então, ele quer saber quantos caminhões tem nesse estacionamento. Eu pego o número de carros, 2.130, menos o número de caminhões, menos o a menos aqui para poder eu achar o de caminhões. 2.130 menos 1.094. Continha de menos, sempre de cima para baixo. 0 dá para tirar 4? Dá não. Eu vou pedir um emprestado ao 3, o meu 0 vira 10, e o meu 3 que emprestou 1 agora é 2. 10 agora dá para tirar 4. 10 menos 4 é 6. 2 menos 9 também não dá. Eu vou pedir um emprestado esse 1 aqui. O 2 vira 12 e o coitado do 1 que emprestou agora é 0. Não tem mais nada. 12 menos 9 é 3. 0 menos 0 é 0. E 2 menos 1 é 1. Quantos caminhões tem? 1.036, letra A. Entenderam, né? Opa, já tem surpresa? Mas a gente nem terminou de corrigir. Vamos ver o que é, turma? Vamos ver o que é essa surpresa de hoje? Para valer a sua presença de hoje,
você deverá responder nos comentários desta aula no YouTube. Presta bem atenção. Só vai ganhar a presença quinto ano quem responder nos comentários desta aula no YouTube. Não é no grupo, não é no privado do professor, é nos comentários desta aula no YouTube. Mas responder o que, professor? Bora ver. Você vai responder quantas questões você acertou e quantas questões você errou. Você vai dizer o seu número de acertos e o seu número de erros lá nos comentários. Tá certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Você vai lá nos comentários, primeiro de tudo, não esquece. Você tem que botar o seu nomezinho completo. Não é um pedaço do nome, não. É o nome completo, sem preguiça. Depois, a segunda coisa, a tua série. É o quinto ano B? É o quinto ano C? Porque eu preciso saber qual é a tua série. Eu não vou dar a tua presença por esse comentário. Não é isso? E por último, aí você vai responder isso aqui, essa pergunta vermelha aqui. Quantas questões você acertou e quantas questões você errou, certo? Você acertou tantas questões, errou tanto. Você vai botar lá acertos e erros, aí bota o número. Depois que botar o nome e a série, você botou acertos e erros. Não esquece de fazer essas três coisas. Tá bom, meus queridos? Agora eu vou dar uma dica. Não engane o professor, não. Não diga que assistiu sem ter assistido, não, porque eu sei quantas questões você errou, quantas questões você acertou, porque eu já fiz o levantamento na aula de ontem, quando vocês mandaram as respostas. Tá bom? Então, se você colocar lá uma resposta falsa, o professor vai saber que você está tentando enganar ele, aí você vai levar falta do mesmo jeito. Tá bom? Entendido? Não esqueça de se identificar no comentário, pois vale a sua presença. Se você botar só o número de acerto e o número de erro, como é que eu vou botar a tua presença se eu não sei quem é esse fantasma lá que não tem nome, que não tem série? Né? Beleza? Então, agora vamos continuar assistindo a aula, porque nós só corrigimos 7 questões, ainda falta 7. E para tu poder mandar o número de acerto e o número de erro, tu tem que corrigir, né? Então, se tu não corrigiu, volta logo a aula lá e vai assistir do começo até o fim, corrigindo questão por questão, porque eu já sei qual é o teu número de erros e acertos. Bora lá, continuando. O mesmo descritor, resolver problemas de mais ou de menos. 8ª questão. E se no estacionamento de uma fábrica de veículos, que existem carros e caminhões, aquela mesma fábrica lá, ó, o número total de carros fosse 2.130 e o número total de caminhões fosse 1.094. Pronto, agora ele está dizendo que lá nesse estacionamento tem 2.130 carros e tem 1.094 caminhões. Ele já deu o número de carros e o de caminhões. A pergunta agora é: quantos veículos teriam no estacionamento dessa fábrica? Ele diz que tem 2.130 carros e 1.094 caminhões. Quantos veículos? Carros e caminhões são veículos. Então, professor, eu vou fazer o quê? Juntar o número de carros, 2.130, mais o número de caminhões, 1.094. Agora, somando. É os mesmos números da questão anterior, mas a conta é outra. Obviamente, o resultado será outro. Conta demais, é só juntar. 0 mais 4 é 4. 9 mais 3 são 12. Escreve o 2, leva o 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 1 é 3. Existem 3.224 veículos neste estacionamento dessa fábrica. Letra B de bola. Beleza? Próxima questão agora é do descritor 5. Resolver situação, problema que envolva multiplicação e divisão. Mesma coisa de problema, porém agora é de multiplicar e dividir. 9ª questão. No dia do concurso público estavam inscritos para fazer a prova 462 candidatos, que deveriam ser distribuídos em 7 salas de aula. Quantos alunos farão a prova do concurso em cada sala? Olha, vamos entender o problema. Teve um concurso público, né, e tem 467 candidatos inscritos para fazer esse concurso, a prova. E na escola que eles vão fazer, tem 7 salas de aula que serão distribuídos esses alunos nessa sala de aula. Distribuir, gente, é dividir. Eu vou pegar o número de alunos e dividir na sala de aula. A pergunta é quantos alunos vai fazer a prova em cada sala de aula. Então, eu vou dividir 462 dividido para 7. Pronto, continha de divisão que se arma diferente, se resolve diferente. Eu vou dividir para 7, então eu vou prestar a tabuada de Pitágoras do 7. 4 dá para dividir para 7? Dá não, 4 é menor que 7, então vai ter que ser o 46. 46 dividido para 7. Na coluna do 7 tem 46, tem 42, aí pula para o 49. Isso quer dizer que o 46 está entre o 42 e o 49.
né? Não posso usar o 49 que passa de 46, vou usar o 42 que é antes. Quem dá 42, né, é 6. Então eu escrevo 6 aqui, multiplico por 7, 6 vezes 7 deu 42. Eu vou subtrair do número que eu estava dividindo, que é o 46. 46 menos 42 dá para fazer de cabeça, mas eu vou fazer detalhadamente. 6 menos 2 é 4, 4 menos 4 é 0. Sobrou 4, 4 não dá para dividir para 7, eu já sei que não dá porque é menor que 7, mas ainda tem o número 2 para baixar, eu vou baixar ele aqui. Virou 42. 42 dividido para 7. Na coluna do 7 tem 42? Tem, exatamente. Né? Quem dá o 42, né? 7 dividido para 42 é 6. Eu escrevo o número 6 aqui e multiplico. 6 vezes 7 dá 42. Vou subtrair 42 menos 42, né? 2 menos 2 é 0, 4 menos 4 é 0. Continha exata e vai ter 66 alunos em cada sala de aula. Né? Letra A. Ok? Mesmo descritor, vamos à 10ª questão. Em uma viagem, um caminhão transporta 1.350 tijolos. Quantos tijolos transportará em 5 viagens, levando sempre essa quantidade? Bora compreender esse probleminha aqui, que tem gente que não compreende ainda. O caminhão, ele dá para ele levar de tijolos 1.350 tijolos numa viagem. Só que esse caminhão ele vai dar 5 viagens. Quer dizer o quê? Que ele vai levar, cada viagem que ele fizer, ele vai levar 1.350 tijolos. Eu quero saber quantos tijolos ele vai levar. Gente, professor, eu vou fazer a conta demais. 1.350 5 vezes. Mas aqui, o descritor é outro, então nós vamos fazer em forma de multiplicação. Eu vou pegar o número de tijolos que ele carrega em uma viagem, que é 1.350, vezes as 5 viagens. O 5 vai multiplicar o 0, o 5, o 3 e o 1. 1.350 vezes 5. Preciso da tabuada de Pitágoras do 5, porque eu estou multiplicando por 5. 5 vezes nada é nada, não precisa nem olhar aqui porque não tem o 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 5 vezes 5, ó. 5 vezes 5 dá 25. Eu escrevo o número 5, levo o número 2. Certo? Agora é 5 vezes 3, ó. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 2 é 17. Eu escrevo 7, levo 1. E 5 vezes 1? 5 vezes 1 é 5. Mais esse 1 dá 6. Ele vai transportar ao todo 6.750 tijolos. Letra D de dado. Beleza? Vamos à 11ª questão, que é do descritor 45, que é localização. Observe os lugares de alguns estudantes de uma turma do 5º ano. Eu tenho aqui uma sala de aula, o desenho de uma sala de aula, né, que tem aqui as fileiras da sala, ó, fila 1, fila 2, fila 3, a cadeirinha dos alunos, a cadeira do professor, tá? Beleza, né? A gente bem distante, né, um do outro, parece nós quando voltar da pandemia, né? Todo mundo distante para se prevenir, né? Tem aqui a Jane na fila 1, o Rafael também, na fila 2 não tem ninguém, na fila 3 tem a Larissa e tem o Miguel lá no fundo. Vamos à pergunta. O estudante que está sentado na última carteira da fila, na frente da mesa do professor, olha só, ele quer saber qual é o estudante que está na última carteira, na fila de frente da mesa do professor. Gente, está aqui a mesa do professor. Qual é a fila que está na frente da mesa do professor? É a fila 3? Não. É a fila 2? Não. É a fila 1, gente. Então aqui está a fila, já achei a fila. Mas ele não quer a fila, ele quer saber qual é o estudante que está sentado na última carteira dessa fila aqui, que está na frente da mesa do professor. A última carteira, né, eu já descarto aqui a Larissa e o Miguel, porque estão na terceira fila, né? Então B e D já está descartado. Só pode ser Jane ou Rafael, que está na primeira fila. É a última carteira. Será a Jane? A Jane está na primeira carteira, mais perto do professor. Depois da Jane ainda tem uma carteira, 2 carteiras, 3 carteiras é que tem a carteira do Rafael, que está na última carteira da primeira fila. Então a resposta aqui é a letra C. A gente conseguiu localizar o Rafael na sala de aula. Entendido? Bora lá. Questão de número 12, agora é o descritor 46, que é sólido geométrico. Tu identificar o número de arestas, de faces, de vértices, aí tu tem que se lembrar que aresta, aliás, primeiro, face é a parte plana do sólido geométrico. Aresta é a linha e vértice é o canto, tá? Bora à questão. Dos sólidos geométricos abaixo, quais são os 2 sólidos que possuem
6 faces planas. Ele está dizendo que tem 2 sólidos geométricos desses 4 aqui, que ele tem 6 faces planas, 12 arestas e 8 vértices. Isso quer dizer o quê? Que tem 2 sólidos geométricos parecidos. Porque eu já vi aqui que são diferentes. O nome são diferentes, mas as características, que as faces, as arestas e as vértices, são parecidas, é o mesmo número. Qual é desses 2 sólidos aqui? Como eu disse, tu tem que se lembrar que face plana é essa parte plana aqui. Eu vou dar o exemplo de um, para depois a gente só ver os outros. Ó. Esse quadrado aqui, ó, é uma face plana. Aí lá no fundo aqui, ó, tem outra face plana, 2. Aqui de lado, ó, tem outra face plana, 3. Nesse outro lado, ó, outra face plana, 4. Em cima, olha, outra face plana, 5. E embaixo, outra face plana, 6. Quer dizer que ele tem 6 faces planas. Esse primeiro desenho aqui, que é o cubo, tá, gente? Vamos às arestas, que é as linhas, né? Tá aqui as linhazinhas, ó. 1, 2, vou contar só as em pé, depois vou contar deitada, né? Vertical e horizontal. Ó, 1, 2, aí lá atrás, ó, 3, 4, né? 4. Agora eu vou contar aqui as de cima, que é as horizontais. 5, 6, 7, 8. Lá embaixo também tem, horizontal também. 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 arestas, do jeito que diz aqui, ó. E vértice, que é os cantinhos, ó. Eu tenho aqui, ó, um cantinho, 2 cantinhos, 3 cantinhos, 4 cantinhos em cima. E embaixo vai ter a mesma quantidade, ó. 5, 6, 7, 8. 4 mais 4 não é 8? 8 vértices. Olha, eu já achei um dos sólidos que diz aqui a questão. Não é 2 sólidos geométricos que possuem 6 faces planas, 12 arestas e 8 vértices? Tá aqui um. O cubo é 1. 6, 12 e 8. Ó. Vamos ver se o número 2 é a mesma coisa, que é uma pirâmide da base quadrada. Essa pirâmide de face, ela vai ter 5 faces. Ela tem 4 faces aqui na lateral e a face de baixo dá 5. E vértice, aliás, e aresta, que é linha, ela vai ter 8 linhas. Ela tem 4 linhas aqui nas laterais e 4 linhas horizontais embaixo. E cantinhos, que é as vértices, ela tem 1 em cima e 4 embaixo, dá 5. Essa característica aqui é não, 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Não é a 2. Não é. Vamos a 3. A 3 é um paralelepípedo. Se você observar, ele parece com o cubo, não parece? Qual é a diferença? Que o cubo ele é todo quadrado e o paralelepípedo ele tem retângulos e quadrados, ou só retângulos, né? Então aqui, eu já vi que esse aqui é a mesma coisa, gente. Olha, ele tem 6 faces planas, se você contar, tem 12 arestas e tem 8 vértices. E a figura 4, que é uma esfera, né? Ela tem alguma face plana? Porque face plana é essas partes, né, que se pode planificar, que pode se apoiar. Não tem, né, gente? Ela tem alguma aresta, alguma linha reta? Não tem. Ela tem algum cantinho que é a vértice? Não tem. Por quê? Porque ela é toda arredondada, ela é um corpo redondo. Então ela não tem nenhuma dessas características. Então qual é os 2 sólidos geométricos que tem essas características aqui que eu estou querendo? É a figura 1 e a figura 3. 1 e 3. É a letra A, né, gente? Não é a 2 e a 4, ó, 2 e 4 não tem nada a ver. Não é a 1 e a 2, a 1 é, mas a 2 não. E nem é a 3 e a 4. A 3 é, mas a 4 não. Então a resposta correta é a letra A. Vamos à questão de número 13, descritor 47, que é classificar as figuras planas. Agora não é mais sólido geométrico, é a figura planificada, plana. Quais das figuras geométricas planas abaixo são quadriláteros? Ô, gente, essa aqui é mamão com açúcar, você só erra se quiser, porque vocês já estão cansados de saber que quadrilátero são figuras planas que têm 4 lados. Erra só se quiser, né? Só se não prestar atenção, né, na aula do professor. A figura 1 tem 4 lados? 1, 2, 3, 4. Tem, gente. Ela é quadrada. A figura 2 tem quantos lados? Nenhum, porque é um círculo, círculo não tem lado, né? Então já descartei o 2, ó. A figura 3 é um retângulo. Tem 4 lados? Tem, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Não é quadrado não, mas é retângulo, tem os 4 lados. E a figura 3 é um triângulo. Só tem 1, 2, 3 lados, então não tem 4 lados. Já descartei o 2 e o 4. Olha, aonde tiver 2 e 4 tá errado, ó. 1 e 2. 1 e 2. O 1 é, mas o 2 não. 2 e 3, ó.
O 2 não é, o 3 é, mas o 2 não. 3 e 4. Olha, 3 e 4. O 3 é, mas o 4 não. 1 e 3. Opa, 1 e 3. É sim. É a letra D de dado. Vamos à última questão, questão de número 14, que o descritor é identificar as planificações de poliedros ou corpos redondos. É a planificação do sólido geométrico. Planificação é o sólido geométrico desmontado ou antes de ser montado, aberto, quando eu abro ele todinho, né? Então vamos lá. Essa questão aqui eu me lembro que teve, eu até passei ela do mesmo jeito. Teve uma atividade, ou foi uma revisão, ou foi uma avaliação, que a maioria errou ela. Maioria. Olha só. Respectivamente, marque a opção correta que apresenta os nomes dos sólidos geométricos que poderão ser montados com as planificações abaixo. Gente, isso aqui são planificações. Quando eu montar, é que vira um sólido geométrico. Eu quero saber justamente isso. Quando eu montar essas planificações aqui, qual é o sólido geométrico que vai ser montado? Então você tinha que dar o nome do sólido geométrico. Tá bom? Então olha só. A figura 1, eu sei que é um prisma, porque eu vejo aqui, obviamente, duas bases. Ó. Sempre que tiver duas bases, pode ser um prisma. Se fosse só uma base, era pirâmide. Aqui não vai ter nenhuma pirâmide. Mas como tem duas bases, eu já sei que é um prisma. Beleza. Prisma é o quê? Porque o prisma tem o sobrenome dele de acordo com a base. A base aqui, eu tenho que contar quantos lados tem para poder saber o nome do prisma. Ó. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Então é um prisma de base pentagonal. Penta vem de 5. Então, prisma de base pentagonal. A figura 1 já começa com prisma pentagonal. Você já vai olhando aqui, ó. A começa com triangular, já está errada. A B é pentagonal, pode ser. A C é hexagonal, está errada. A D é pentagonal, já pode ser. Já está descartada a A e a C. Porque começa com o nome errado, né? Vamos à figura 2. Também é prisma, que tem duas bases. Como é essas bases aqui desse prisma aqui, gente? É em forma de quê? De triângulo. Então tem 1, 2, 3 lados. Então é um prisma de base triangular. Certo? Aí você já vai olhando aqui. Onde é que tem prisma de base triangular? Na segunda opção. Depois, professor, essa 3 aqui também é um prisma? É. Eu já disse a vocês que o paralelepípedo também é prisma. Prisma de base quadrangular. A base é em forma de quadrado. Mas nós conhecemos ele mais como paralelepípedo. Beleza? E o 4 é um cone, né, gente? Eu tenho esse círculozinho aqui, essa partezinha curva, quando eu fecho, vira um cone. Pronto. A opção correta tem que estar escrito prisma de base pentagonal, prisma de base triangular, paralelepípedo e cone. É a letra A? Prisma triangular, já começou errado, nem vou ler mais. B, prisma pentagonal, prisma triangular, paralelepípedo e cone. Opa, é a letra B, né? Mas vamos ver as outras letras. C, prisma hexagonal. Vou mais nem ler, porque eu começo com pentagonal. D, prisma pentagonal, beleza. Prisma triangular, beleza. Paralelepípedo, beleza. Cilindro. Para ser o cilindro, tinha que ter dois círculozinhos desses, né, gente? Só tem um, é o cone. Então não é a letra D, é a letra B de bola. Ok, meus queridos? Então é isso, né? Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Parabéns a todos vocês. O professor já sabe qual é o número de acerto de vocês, né? O número de erros. Porém, faça o que eu pedi corretamente. Não tente me enganar. Eu não vou dizer mais o que é para você fazer. Se você não lembrar, se você pulou, volte lá e vá assistir, que lá na metade da aula diz o que é que você tem que fazer hoje para ganhar a sua presença. Beleza, meus queridos? Então é isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e dar um clique no gostei. Tá certo? Clica lá no gostei, não custa nada. Tá bom? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.